quero falar com você sobre passos para uma vida vitoriosa. Vamos repetir isso juntos? Diga, passos para uma vida vitoriosa. Será que tem alguém aqui querendo andar em vitória ou não? Todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. O autor aos Hebreus compara a minha vida, a sua vida, a vida de um cristão, com a vida de um atleta, de um corredor. Você sabe que um atleta, ele está numa competição e a gente cresce ouvindo uma frase, a gente diz para os nossos filhos, para consolá-los quando eles vão competir, etc., para eles não chorarem, uma frase que serve para uma criança, mas não serve para um atleta profissional. A gente sempre fala o quê? O importante é competir. Vá falar isso para um atleta olímpico. Não, imagina, que esse negócio de medalha. O importante é você estar aqui com o pessoal, se divertindo. Ele fala, o quê? Mas nem a pau. Que negócio é esse de o importante é competir? Eu entrei nessa para vencer. Eu gastei anos da minha vida. Você sabe como é que é a minha rotina? Você sabe como é que é o meu dia a dia? Você sabe quais são as coisas que eu tenho que abrir mão? Você sabe qual é a hora que eu levanto? Você sabe as festas que eu deixei de ir? Você sabe o quanto eu tenho sacrificado a minha família para você chegar para mim e falar o importante é competir? O importante é competir uma ova. Eu quero ganhar. Eu quero uma medalha. E todo atleta precisa, antes de mais nada, ter no coração esse desejo. O desejo da vitória. E eu sei que você que está aqui nessa manhã tem esse desejo no coração, o desejo da vitória. Ninguém entra num casamento pensando que esse casamento possa acabar. Ninguém abre um negócio pensando que não dê certo. Ninguém entra no ministério, começa a vida cristã, quando dizendo, vou tentar, quem sabe, se der ou não. Não! Tudo que a gente faz, a gente deve entrar com esse objetivo. Eu quero vencer. Eu desejo vencer. E farei o possível e o impossível, aquilo que tiver ao meu alcance, para vencer. É assim em toda e qualquer área da nossa vida. Agora, a gente sabe que as coisas não acontecem fruto só da nossa vontade, fruto só do nosso desejo, do nosso ideal, das nossas afirmações. Não, uma trajetória de sucesso é feita de escolhas. São degraus que subimos. E como semana passada nós falamos sobre os degraus que a gente desce para a queda, hoje eu quero falar sobre 4 passos que a gente pode e deve dar em direção à nossa vitória, seja ela em que área for na nossa vida. Primeiro passo, tenha bons referenciais. Vamos repetir juntos? Diga assim, tenha bons referenciais. O que é um referencial? Referencial é um exemplo. Referencial é um modelo. Modelo é algo que a gente deve seguir. Modelo, referencial, é algo ou alguém que nós olhamos e dizemos o seguinte, está aí um padrão, está aí um ideal, está aí um modelo que é digno de ser copiado, espelhado. Quando escolhemos um referencial, escolhemos
os princípios que vão pautar as nossas decisões. Quando você escolhe, poxa, eu quero ser como fulano, beltrano, eu tenho essa pessoa como um exemplo de vida a seguir. Você, em cada decisão que vai tomar, ainda que inconsciente, você pensa, poxa, se fulano tivesse no meu lugar aqui, qual decisão ele tomaria? Não é assim conosco? Às vezes, você é um empresário, você tem seu pai, ou um tio, ou alguém como um exemplo, que foi bem sucedido, e daí você pensa, cara, se ele tivesse sentado aqui nessa cadeira, o que ele faria no meu lugar? Um referencial é isso. Paulo, sabendo que nós andamos e precisamos de referenciais, em 1 Coríntios 11:1 ele diz, sede meus imitadores. Sede meus imitadores, sabe por quê? Porque eu também imito alguém. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É por isso, irmãos, que a mídia investe tão pesado em colocar em evidência aquilo que existe de pior na nossa sociedade. Você já reparou isso ou não? Porque às vezes você vê um cantor que é bom, um ator que é bom, uma atriz, um cara que sabe pintar quadro, ou um estilista, ou enfim, um artista plástico. Mas normalmente a mídia, ele pega essas pessoas e são os chamados formadores de opinião. Eles colocam como modelo, como padrão. Agora, por favor, uma coisa é a pessoa saber cantar, tocar um violão, outra coisa é essa pessoa ser um modelo de vida para a gente. Mas o que a mídia investe, você viu? Caetano falou isso. Quem é Caetano? Eu sei que ele tem umas músicas boas. Não, a Preta Gil falou tal coisa. Ah, é mesmo? Quem é a Preta Gil? Não, a Gretchen não sei o que lá. Quem é a Gretchen? Por quê? Porque quando você baixa o nível dos referenciais, você automaticamente baixa o nível da sociedade toda. Os nossos referenciais são colocados lá embaixo. Por isso a importância da gente escolher bem nossos referenciais. Uma coisa é você ter um jogador de futebol como uma referência de atleta, você diz, poxa, que legal. Outra coisa, mas as pessoas, os jovens normalmente pegam o pacote completo, né? Ele não só quer jogar como o cara, mas ele quer ter a vida do cara. 300 mulheres. Não é assim ou não? Os molecada daí. Não! Escolha aquilo que existe de bom. E a pergunta que eu faço para você hoje é, quem são os teus referenciais? Quais pessoas você escolheu, elegeu para seguir? Qual é o pai de família que te inspira, que você imita? Qual é a mulher que você elegeu como referência de mãe, de esposa, de profissional para a sua vida? Nós devemos ter algumas pessoas a quem olhamos e dissemos, não, eu gostaria de, não é que você quer ser a pessoa, mas eu gostaria de ter os resultados que essa pessoa tem. E quando a gente faz isso, o nosso caminho, a nossa trajetória se torna melhor. E a pergunta que eu faço para nós hoje é, será que não está na hora de nós mudarmos algumas pessoas que nós elegemos como referência para a nossa vida? Alguns ídolos que nós colocamos dentro do nosso coração? Gente que nitidamente você olha, está indo para o buraco, está fracassando em todas as áreas da vida. Você diz, não, fulano. Às vezes está até próximo da gente, às vezes faz parte da nossa família. Eu não estou dizendo para você não os amá-lo, eu não estou dizendo para você não os respeitá-lo, mas eu estou dizendo para você saber discernir o que deve ser copiado numa pessoa e o que deve ser deixado de lado. Estou dizendo isso porque o texto começa
dizendo em Hebreus 12:1 que existe uma nuvem de testemunhas. O texto começa com uma expressão, portanto, dando claro a ideia de que o capítulo 12 não é um capítulo isolado. Ele está ligado a uma conversa do capítulo anterior, que é o capítulo 11. Se você olhar todo o capítulo 11 de Hebreus, você vai descobrir aquilo que nós chamamos de galeria dos heróis da fé. Que é isso? O texto vai nos apresentar homens, desde Abel até os apóstolos agora, que são colocados para mim e para você como referência, como padrão, como modelo a seguirmos. Você vai olhar no capítulo 11, ele vai dizer, pela fé Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Então o texto está dizendo o seguinte, olha, existe um padrão para todas as vezes que você for apresentar algo ao teu Deus, o teu louvor, a tua oferta, a tua adoração, o teu culto. Sempre que você for fazer algo para Deus, tenha como padrão e modelo Abel, aquele que ofereceu a Deus o melhor, as primícias. O texto vai mostrar Noé como um padrão, como um modelo. Olha, mesmo quando Deus te pedir coisas absurdas, mesmo quando Deus te fizer promessas que, humanamente falando, não tem lógica, pode acreditar, porque da mesma forma que Deus usou Noé, Ele vai usar você. Tenha isso como um padrão na sua mente, um modelo, uma referência. E o texto vai continuar falando sobre Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Raabe, Davi, Samuel, Baraque, Gideão e tantos outros. O que Deus está nos querendo mostrar aqui nesta manhã é o seguinte, é que o nosso padrão, irmãos, tem que ser mais alto. É que os nossos modelos precisam ser mais altos. A gente deve imitar e ter como referência esses grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia. Eles são os nossos referenciais. Eu pergunto para você, em especial você que é jovem, quem são as pessoas que te influenciam? Quem são as pessoas que você olha e gostaria de ser como? A sua vida será norteada pelos teus referenciais. Desde menino na igreja, eu escolhi como referencial, na minha juventude, não um jogador de futebol, um cantor, alguém da mídia, não. Eu escolhi como padrão, na minha juventude, José, Daniel, sabe? Moços que, vivendo num mundo mau, mantiveram um padrão de santidade. E hoje, se graças ao bom Deus, à misericórdia de Deus, eu me casei, consegui estabelecer uma família, não é por mérito pessoal, mas é porque Deus me ajudou lá atrás a escolher bons referenciais. E quando propostas malignas me eram oferecidas, quando manjares me eram oferecidos, eu pensava, meu Deus, o que é que José faria aqui no meu lugar agora? O que é que Daniel faria aqui no meu lugar agora? Se você quer andar em vitória, tenha bons referenciais. Segundo lugar, livre-se dos excessos. Diga aí para o seu vizinho, livre-se dos excessos. Na corrida da vida, os vencedores sabem que precisam deixar algumas coisas para trás. É muito interessante a tecnologia hoje, né? Você vai ver, por exemplo, uma chuteira de um jogador profissional, o quanto que pesa uma chuteira de um jogador profissional. Na época que eu jogava bola, brincava, eu lembro que tinha chuteira com pele de canguru. Nossa, um negócio, era uma pena praticamente. Hoje deve estar muito, muito melhor, não sei que bicho que eles escolheram agora. Mas uma roupa tem que ser leve. Você não vai ver um atleta profissional correndo de calça jeans, pelo amor de Deus. Você não vai ver um atleta profissional andando
correndo de agasalho. Não, você vai ver que é uma roupa confortável, um shorts confortável, um tênis confortável. O cuidado com os excessos é fundamental. Por quê? Porque nós não estamos num tiro curto. Nós estamos numa maratona que vai durar a vida inteira. E o autor aos Hebreus está dizendo, olha, existem coisas nessa corrida que precisam ser deixadas para trás, porque elas serão embaraço para você. Elas serão tropeço para você. Você não pode correr com um barril desamarrado, não. Cuidado com algumas coisas. Cuidado com os excessos. E ele fala sobre duas coisas que podem atrapalhar a nossa corrida, que eu estou chamando de excesso aqui. A primeira delas é o peso. E a segunda, o pecado. Repita comigo, diga, por favor, peso, diga pecado. Bom, o pecado a gente sabe o que é. Existe uma definição que o Wesley dava de pecado, interessantíssima. John Wesley dizia que pecado é uma transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus. Pecado é uma transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus. Eu peco quando existe uma ordem, existe uma lei, existe um princípio, eu conheço e voluntariamente eu o transgrido. O que é o peso? Porque o texto fala dessas duas coisas. Fala sobre um pecado, mas fala também sobre peso. Peso é tudo aquilo que não é pecado. E mesmo assim, atrapalha a minha corrida. Peso é aquilo que não é pecado, mas mesmo assim, pode me atrapalhar. Vou dar alguns exemplos para nós pensarmos hoje de manhã. Por exemplo, um exemplo de peso. Amizades. É pecado ter amizade? Claro que não. É pecado você ter relacionamento com as pessoas? É óbvio que não. Alguém vai para o inferno porque tem certo tipo de amigo? É óbvio que não. Agora, seja honesto e sincero comigo. Algumas amizades e alguns relacionamentos podem se tornar um peso na sua vida? Podem atrapalhar a sua jornada? Note que um peso, ele pode, inclusive, não ser um pecado, mas me conduzir a tal. Me levar a tal, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Então, algumas rodas, algumas amizades, certos tipos de conversa, alguns lugares, frequentar alguns ambientes, pode ser um peso para a nossa vida. Pode embaraçar a nossa jornada. Um outro exemplo é um temperamento descontrolado. Ninguém vai para o inferno porque é esquentado. Deus não vai deixar você te privar da vida eterna porque você tem um temperamento X ou Y. Mas você concorda comigo que um temperamento pode ser um peso na vida de uma pessoa? Quantas pessoas não conseguem parar num trabalho, não porque são más, não porque são péssimos profissionais, mas porque tem um temperamento ruim? Já estou cansado de ver isso. Você vê a pessoa, é boa, é honesta, é uma pessoa, mas tem um temperamento do cão. Parece que o Satanás entra nela de vez em quando ela é contrariada. Daí o cara fala, pô, eu não posso deixar minha empresa na mão de um cara desse, vou saber para onde é que ele vai levar. Eu já vi pastores não conseguirem obter vitória no ministério, não por causa de um pecado. Eram bons pais de família, não por causa que não conheciam a Bíblia, eram ótimos pregadores, eram homens de oração, mas que tinham um temperamento difícil. E quando eu digo temperamento, normalmente a gente já liga a um temperamento explosivo só. Não, mas os extremos sempre são perigosos. Às vezes o cara não tem um temperamento explosivo, mas é um morto.
É um morto, é o The Walking Dead, né, que tem um zumbi. Eu não assisti, mas a turma aí assiste, fala. O cara é um zumbi. O bicho está pegando, o negócio está acontecendo. Não está vendo nada, Então, cuidado, isso é um peso. Olhe para si e pergunte, o que na minha vida tem sido um peso? Tem pesado e tem me impedido de caminhar? Será que é o meu temperamento? Será que é algum relacionamento? Será que é o meu negativismo, aquela pessoa que sempre pensa no pior, sempre acha que não vai dar certo, sempre vê o lado ruim das coisas? Deixa de lado, ele diz, se desembarace disso, se liberte disso. E a outra coisa é o pecado. Pecado é aquilo que você sabe que está errado e não arruma. É aquela área na sua vida que Deus já falou para você, conserta. Deixa isso, está te matando, está te aprisionando, isto está te privando de ter uma vida melhor, mais abundante. Você vem para o culto, na hora que você está cantando, o diabo te acusa. Você vem para a igreja, na hora que vai tomar ceia, o diabo bota o dedo na sua cara. Você não consegue ler a Bíblia, você não consegue olhar os outros nos olhos. Você foge das pessoas, você não consegue andar de cabeça erguida, por quê? Porque o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É a morte. Isaías fala que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não é que Deus vira as costas para você quando você peca. Você vira as costas para Deus quando peca. Você se lembra de Adão? Adão pecou. O que aconteceu? Deus foi lá. Deus tinha uma hora marcada com Adão. Existia um lugar onde eles se encontravam. Mas quem é que faltou da reunião? Foi Deus ou foi Adão? Adão, porque o pecado nos envergonha. Porque o pecado a gente quer se esconder, a gente quer, entendeu? Então, ele fala o seguinte, acerte essas áreas. Arrume isso, é um vício. É um relacionamento nocivo que tem te atrapalhado. É uma área na sua vida em que Deus já falou, Deus já te instruiu, Deus já, dia após dia, falando, arrume, acerte sua consciência. Eu digo sempre que às vezes noites mal dormidas, aquelas que você vira de um lado para o outro, não é a lasanha que você comeu, não, a pizza que você comeu é o Espírito Santo dizendo, arruma, camarada. Acerta, minha filha. Arruma isso, tentando te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Você quer andar em vitória, tem que estar livre dessas coisas. São pesos, são cargas. Andar em santidade, esse é o nosso chamado. Sabe, Provérbios 29:1, tem um texto muito duro, que diz o seguinte, o homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Sabe, irmãos, quando Deus por muitas vezes nos repreende de um pecado, quando Deus por muitas vezes nos diz, arrume isso, acerte isso, e nós endurecemos a cerviz, o que é isso? Não nos dobramos, não nos rendemos, de repente, não tem mais remédio para o seu pecado. Eu já vi gente que tocava na igreja comigo, que adorava ao Senhor, estava no altar junto comigo, morrer de cirrose, de tanto beber, se acabar na cocaína, na prostituição. Mas foi assim, de uma hora para outra? Não. Deus repreendia o cara. Deus falava, arruma isso, acerta, acerta, acerta. Até que chegou um dia, não teve mais cura. Você vai ver o exemplo de Esaú na Bíblia, que ele foi buscar se arrepender com lágrimas, mas ele não conseguia mais achar lugar de arrependimento na vida dele. Que Deus me ajude e te ajude em nome de Jesus a deixar para trás tudo aquilo que tem nos atrapalhado. Todo excesso, todo peso, todo pecado, tudo aquilo na nossa vida que
está nos roubando de viver o melhor de Deus para nós. Eu quero dizer para você hoje de manhã que Deus tem o melhor para você. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Submeta-se à vontade de Deus no seu namoro, na sua vida a dois, no seu casamento. Submeta-se à vontade de Deus nos seus negócios. Faça da palavra de Deus o teu guia, a tua direção. Sabe, às vezes, de uma forma equivocada, as pessoas tratam a Bíblia, os mandamentos, como um adversário. Eu não sei se é porque assistiram o Advogado do Diabo e concordaram com o advogado, que diz o seguinte: como é que Deus colocou esses desejos em você e agora te priva deles? Nessa voz que às vezes a gente ouve do Satanás, falando na cabeça da gente. Os mandamentos de Deus são para nos proteger. Nos proteger. Quando você olha na Bíblia, coisas que você pode não concordar, mas que estão aqui, é para te proteger. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que num casamento, o homem deve ser o cabeça, amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a mulher ser submissa ao marido. Hoje a gente tem que quase pregar isso, pedindo desculpa para as irmãs. As irmãs não me levem a mal, é Paulo que está falando, ele bababá. Não. Por quê? Porque esse movimento feminista que veio com força, querendo equiparar as coisas. Quem é que disse que alguém que é submisso é menor? Quem é que disse isso? Daí você vê uma sociedade cheia de filhos disfuncionais. Porque todo lar onde a mulher é a cabeça, você vai ver que o filho é disfuncional. Todo, sem exceção. A mulher é a figura forte, o homem é o banana. Você vê, os filhos emocionalmente não conseguem lidar com isso. Daí existe um princípio na palavra de Deus. O homem é a cabeça. A mulher fala, não concordo, não. Então beleza. Você não precisa, nada. Deus só está querendo proteger você. Deus só está querendo proteger sua relação. Existe um mandamento estabelecido. Continue pecando. Você vai colher as consequências. A sua jornada vai se tornar mais pesada, mais difícil. Quando nós nos submetemos à palavra, irmãos, nós estamos seguros. Está difícil sair um glória a Deus agora aí, hein? Maravilha, deixe para trás tudo aquilo que está te impedindo, que está te embaraçando, em nome de Jesus. Filho, honre seu pai, honre sua mãe. Se tem alguém que você precisa pedir perdão, peça, mas não viva com esse embaraço. Você quer correr, nunca está livre, nunca se sente livre, porque tem sempre um dedo te acusando. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Pode acreditar que a graça de Deus é maior do que o seu pecado. Deixa ele de lado hoje. Abandone hoje, segue em frente, que tem uma jornada vitoriosa para você, em nome de Jesus. Terceiro lugar, mantenha uma atitude perseverante. Vamos repetir? Diga, mantenha uma atitude perseverante. A ordem é, corramos com perseverança. Você não está numa corrida de 100 metros, você está numa maratona. Esses dias um amigo perguntou para mim, Aquiles, o que te aflige tanto? Eu falei que eu tenho uma jornada longa pela frente. Eu sei disso. Eu não estou nessa pensando numa aposentadoria daqui tantos anos. Não tem gente que fala, não, com 45 eu paro, com 50 eu vou juntar um dinheiro e papapá. Não. Eu estou numa jornada longa para a vida toda. E é necessário perseverança para chegarmos até o fim. Alguém definiu perseverança como o seguinte: perseverança é continuar quando as forças se acabaram. Continuar, não tem aquele momento na corrida onde você tem que decidir. Quem aqui corre, já correu, sabe do que eu estou falando, em que você tem que decidir. Ou eu paro,
ou eu continuo? Um pastor amigo, que também é médico, ele diz que é esse momento onde o nosso organismo, se você continua, ele tem a capacidade de se readaptar e te dar um novo fôlego para você continuar. Hebreus 10 diz: tendes necessidade de perseverança. Perseverança. Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Não importa como a gente começa a corrida, importa como nós terminamos a corrida. Como nós terminamos a corrida. É necessário perseverança para irmos até o fim. Está falando aqui de uma corrida da vida. Porque nessas corridas aí, que o pessoal faz, não, vamos juntar a galera aí, vamos correr. Você pode correr distraído, né? Não, eu vou só na maciota. Tem gente que fala assim, né? Pô, dou uma andada, tranquilo. Não, está falando, você tem que ter foco na corrida, que você não pode se distrair na corrida. Lembra-se do Vanderlei Cordeiro de Lima? Quando ele nas Olimpíadas estava correndo, entrou aquele cara lá e jogou ele para fora da pista. Uma coisa que eu achei muito interessante naquele episódio é que o Vanderlei estava muito longe do segundo colocado, ele tinha tudo para ganhar. E ele tinha tempo para ganhar, mas quando você perde o foco, quando você se distrai por um instante, você desacelera. Ele diz o seguinte: olhe para Jesus, olhe para Jesus. E é muito fácil, irmãos, na corrida da vida, nós nos distrairmos, olharmos do lado, perdemos o nosso maior referencial. Ele diz: olhe para Jesus, tenha Ele como modelo supremo, como seu foco, como seu objetivo principal. Porque Ele teve que enfrentar a cruz, Ele teve que enfrentar o desprezo, mas Ele hoje está sentado à destra do trono de Deus. O que está dizendo? Ele venceu. E da mesma forma como Ele venceu, tendo que enfrentar desprezo, dor, lutas, você também as enfrentará, mas certamente será recompensado por todas as coisas que você enfrentou. Olhe para Jesus, jamais perca o foco. Eu termino lendo com você o que o verso 4 em diante diz. Deixa a sua Bíblia aberta, em Hebreus 12. A partir do 4, olha o que o texto diz. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornados participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Muitas vezes mensagens como essa trazem tristeza no nosso coração. Muitas vezes mensagens como essa, em que Deus chega
e desce a cinta em nós. Quem aqui já apanhou de cinta, sabe o que eu estou falando? Muitas vezes, quando Deus nos bota aqui no colinho, vira a havaiana do avesso, do lado da correia, e fala, toma menino, gera tristeza, é isso que Hebreus está falando. A disciplina, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas escute, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. O que ele está dizendo é o seguinte, sabe por que Deus está te corrigindo? Numa fase hoje onde não pode bater em criança, né? Ô nenenzinho, minha mãe, eu apanhei, gente, estou vivo. Ninguém está falando de espancar filho aqui não, estou falando de corrigir, de impor limite. Deus faz isso com a gente. Deus faz isso com a gente. Está falando, sabe por que ele faz isso? Porque Ele quer que você dê fruto. Porque Ele quer que sua vida seja produtiva. Porque se você continuar na inércia, você não vai dar fruto. O texto continua. Por isso, 12, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Se restabeleça. Áreas na sua vida em que estavam caídas, levante. Áreas na sua vida em que estavam fracas, o joelho estava vacilante. Restabeleça isso. Verso 13, fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. E o verso 14 termina, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ande em santidade, corra em santidade, estabeleça a palavra de Deus como as regras da sua corrida, e certamente existe uma herança, uma recompensa, uma coroa te aguardando em nome de Jesus. Você crê nisso ou não? Amém. Vamos orar, sentado mesmo. Os irmãos do louvor vão chegar, por favor.